O amor de Deus foi revelado a mim no exato dia em que meu marido foi assassinado. Quando vi aquilo, soube que Charlie não sofreu. Até o médico me disse isso. Foi algo tão instantâneo que, mesmo se Charlie tivesse sido baleado na própria sala de cirurgia, nada poderia ter sido feito. Não houve dor. Não houve medo. Nenhuma agonia. Meu marido Charlie, ele queria salvar jovens, exatamente como aquele que tirou sua vida. Na cruz, nosso Salvador disse: Pai, por favor, perdoa-lhes, pois eles realmente não sabem o que fazem. Aquele homem eu o perdoo. Há apenas alguns quilômetros daqui, há 2 anos, no America Fest 2023, Charlie fez um discurso no palco durante o nosso evento Tepuza Faith. Charlie adora falar de improviso. Ele é muito bom nisso. Sem roteiro. Então, pessoalmente, eu não sabia o que ele iria dizer. E o que ele escolheu falar naquele dia foi sobre sua submissão à vontade de Deus. Ele citou um de seus versículos bíblicos favoritos, Isaías capítulo 6, versículo 8. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Depois que Charlie terminou, eu o encontrei nos bastidores, conversei com ele e nunca vou me esquecer disso. Eu disse: Charlie, querido, por favor, da próxima vez fale comigo antes de dizer essa frase. Porque quando você diz algo assim, há um poder muito grande e significativo neste versículo. Quando você diz, eis-me aqui, Senhor, usa-me. Deus vai aceitar esse chamado. E Ele fez isso com Charlie. Onze dias atrás, Deus aceitou essa entrega total do meu marido e então o chamou para o seu lado. Mais do que tudo, Charlie queria fazer não a sua vontade, mas a vontade de Deus. E nesses últimos 11 dias, em meio a toda a dor, nunca antes encontrei tanto consolo quanto encontro agora. Nas palavras da oração do Senhor, seja feita a tua vontade. O amor de Deus foi revelado a mim no exato dia em que meu marido foi assassinado. Na tarde de 10 de setembro, cheguei a um hospital de Utah para fazer o impensável, olhar diretamente para o corpo assassinado do meu marido. Eu vi a ferida que acabou com sua vida. Senti tudo o que você esperaria sentir. Fiquei chocado. Eu senti horror. E um nível de sofrimento significativo que eu nem sabia que existia. Mas havia algo mais também. Mesmo na morte, eu pude ver o homem que amo.
Eu vi aquele único fio de cabelo grisalho na lateral da cabeça dele, sobre o qual nunca contei para ele. Agora ele sabe. Desculpa, amor, estou te contando agora, mas nunca contei para ele. Eu não queria. Eu também vi isso. Também vi nos lábios dele o mais sutil dos sorrisos. E isso me disse algo importante. Revelou para mim uma grande misericórdia de Deus nessa tragédia. Quando vi aquilo, soube que Charlie não sofreu. Até o médico me disse isso. Foi algo tão instantâneo que, mesmo se Charlie tivesse sido baleado na própria sala de cirurgia, nada poderia ter sido feito. Não houve dor. Não houve medo. Nenhuma agonia. Em um momento, Charlie estava fazendo o que amava. Discutindo e debatendo no campus, lutando pelo evangelho, diante de uma grande multidão. E então, ele piscou os olhos e viu seu Salvador, que estava no paraíso, aguardando-o. E todos os mistérios celestiais foram revelados a ele. O amor de Deus continuou a ser revelado para mim nos dias que se seguiram. No dia seguinte, na pista de pouso do Air Force 2, encontrei Usha Vance, uma mulher preciosa. Segurei a mão dela e disse, honestamente, eu não sei como vou conseguir passar por isso. Ela me disse algo. Ela disse, sabe quando você está em um avião com seus filhos? E são os últimos 15 minutos do voo. E as coisas estão uma loucura. As crianças não estão colaborando. Brinquedos voam para todo lado e todo mundo está gritando. E você pensa consigo mesmo, não vejo a hora desse voo aterrissar. E faltam 15 minutos para você pousar. E ela me disse, você vai conseguir passar por esses 15 minutos e pelos próximos 15 minutos depois disso. Usha, acho que você não percebeu na hora, mas essas palavras eram exatamente o que eu precisava ouvir. Mas acima de tudo, a misericórdia e o amor de Deus foram revelados a mim nesses últimos 10 dias. Após o assassinato de Charlie, não vimos violência. Não vimos tumultos. Na semana passada, vimos pessoas abrirem uma Bíblia pela primeira vez em uma década. Vimos pessoas orarem pela primeira vez desde que eram crianças. Vimos pessoas irem a um culto pela primeira vez em toda a vida. Charlie gostava de escrever em diário. E digo isso porque ele fazia isso para se lembrar de momentos importantes e de frases que o impactaram. E uma das coisas que ele escreveu em seu diário foi esta: toda vez que você toma uma decisão, isso deixa uma marca em sua alma. Para aqueles de vocês que acabaram de tomar essa decisão e deram o primeiro passo em direção a uma vida espiritual, eu digo obrigado e sejam bem-vindos.
Um dia, espero que vocês olhem para trás e percebam que essa foi a decisão mais importante de suas vidas, porque realmente é. Todos vocês sim. Todos vocês que já são crentes, é seu dever guiar essas pessoas. Não levem isso de forma leviana. Reguem a semente da fé deles. Protejam-na e ajudem-na a crescer. Todos os dias, enquanto Charlie ia para o escritório, ele revisava sua lista de contatos, e eu sei que muitos de vocês foram impactados por isso. Ele revisava sua lista de contatos e enviava versículos bíblicos do dia. Ele sabia que a fé era um hábito. Quanto mais você a vive, mais ela cresce. Mas saibam disso também. A semente acabou de ser plantada. O inimigo vai tentar você ainda mais em um momento como este. Deus sempre estará lá para você, mas você deve escolher marcar sua alma repetidamente na direção de Cristo. Reze novamente. Leia a Bíblia novamente. Vá à igreja no próximo domingo. E no domingo depois disso. E se libertar das tentações e amarras deste mundo. Ser um seguidor de Cristo não é fácil. Não deveria ser assim. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele disse que seria perseguido. Ele disse que nós seríamos perseguidos. E Charlie sabia disso e carregou sua cruz com alegria até o fim. E eu quero que todos vocês saibam, embora Charlie tenha morrido cedo demais, ele também estava pronto para morrer. Não havia nada que ele estivesse adiando. Não havia nada que fosse difícil demais, doloroso demais, ou nada que ele simplesmente sentisse que não queria fazer. Ele deixou este mundo sem arrependimentos. Ele fez 100% do que podia todos os dias. Mas eu quero que vocês saibam de uma coisa. Charlie morreu com trabalho inacabado, mas não com assuntos pendentes. Mas eu vou sentir falta dele. Vou sentir muita falta dele porque nosso casamento e nossa família eram lindos. Ainda podem ser. A maior causa da vida de Charlie foi tentar reviver a família americana. Quando falava com os jovens, ele sempre fazia questão de contar sobre a visão de Deus para o casamento e como, se eles ousassem vivê-la, isso enriqueceria todas as áreas de suas vidas do mesmo jeito que enriqueceu a nossa. E uma vez alguém me perguntou como eu e Charlie, como mantivemos nosso casamento tão forte mesmo com ele viajando tanto. E o nosso pequeno segredo eram bilhetes de amor. Todo sábado, Charlie escrevia um para mim, e ele nunca deixou de escrever nenhum sábado. E em cada um deles, ele me contava qual tinha sido o melhor momento da semana. Como ele era grato por mim e pelos nossos filhos. E sempre, no final de tudo, ele terminava fazendo a pergunta mais bonita e significativa de todas. Ele sempre terminava perguntando:
Por favor, me diga como posso te servir melhor como marido. Charlie compreendia perfeitamente o papel de Deus para um marido cristão. Um homem que lidera para que possa servir. A todos os homens que assistem ao redor do mundo, aceitem o desafio de Charlie e abracem a verdadeira masculinidade. Sejam fortes e corajosos por suas famílias. Amem verdadeiramente suas esposas e as liderem com amor. Amem seus filhos e os protejam. Sejam de fato o líder espiritual e guia do seu lar, da sua família. Mas, por favor, sejam líderes dignos de serem seguidos. Sua esposa. Sua esposa não é sua serva. Sua esposa não é sua funcionária. Sua esposa não é sua escrava. Ela é sua auxiliadora. Vocês não são rivais. Vocês são uma só carne, trabalhando juntos para a glória de Deus. Eu era a confidente de Charlie. Eu era o seu cofre. Sua conselheira mais próxima e de maior confiança, sua melhor amiga. Eu me doei a ele e o amei profundamente, o fortaleci, porque o amor dele por mim me impulsionava a ser uma esposa melhor. Todos os dias ele me honrava e eu orava para que eu pudesse ser a esposa que Deus precisava que eu fosse para o meu marido. Mulheres, tenho um desafio para vocês também. Sejam virtuosas. Nossa força está no plano de Deus para o nosso papel. Somos as guardiãs. Somos as encorajadoras. Somos as preservadoras. Guarde o seu coração. Tudo o que você faz flui dele. E se você é mãe, por favor, reconheça que este é o ministério mais importante e significativo que você tem em sua vida. Em nossa casa, como Charlie viajava muito, tentávamos viajar com ele sempre que possível. Mas eu fazia questão de que, quando Charlie voltasse do trabalho, aquele fosse seu lugar sagrado de descanso. Longe das preocupações do mundo. Eu não o fazia se sentir culpado por ficar fora por muito tempo ou com muita frequência. Ou por chegar em casa muito tarde, eu sempre dizia a ele: o lar está aqui para você e estará pronto. E eu transformei esse lugar em um espaço onde ele queria estar o mais rápido possível quando estava viajando. Não havia competição entre nós. Éramos uma equipe, trabalhando juntos pela mesma missão. Eu nunca quis ser aquela que ficaria entre Charlie e a tarefa que Deus preparou para ele, que havia destinado a ele. E eu sabia que Charlie sempre faria o melhor para me ajudar da mesma forma. Meu casamento com Charlie foi a melhor coisa que já me aconteceu. E eu sei que também foi a melhor coisa que já aconteceu a ele. Ele queria que todos experimentassem essa alegria.
E o que é tão bonito no projeto de Deus para o casamento é que todos podem ter esse poder. E eu poderia falar sobre isso sem parar nos próximos anos, mas falarei. Mas a missão de Charlie ele está acima de tudo. Foi direcionado diretamente para aqueles que não são casados. Ele deu à sua organização o nome de Well. Ele sabia que as coisas não estavam bem com a América, especialmente com os jovens, e que eles precisavam de uma nova direção. Charlie queria, com paixão, alcançar e salvar os garotos perdidos do Ocidente, os jovens que sentem que não têm direção, propósito, fé ou motivo para viver. Os homens que desperdiçam suas vidas com distrações e os homens consumidos por ressentimento, raiva e ódio. Charlie queria ajudá-los. Ele queria que eles tivessem um lar na Turning Point USA. E quando ele ia ao campus, ele procurava mostrar a eles um caminho melhor e uma vida melhor que estava ali, ao alcance. Ele queria mostrar isso a eles. Meu marido Charlie, ele queria salvar jovens, exatamente como aquele que tirou sua vida. Aquele jovem, na cruz, nosso Salvador disse: Pai, por favor, perdoa-lhes, pois eles realmente não sabem o que fazem. Aquele homem, eu o perdoo. Eu o perdoo, porque foi exatamente isso que Cristo fez e é precisamente o que Charlie faria. A resposta ao ódio não é o ódio. A resposta, como sabemos pelo Evangelho, é o amor, e sempre o amor. Amor pelos nossos inimigos e amor por aqueles que nos perseguem. O mundo precisa da Turning Point USA. Precisa de um grupo que aponte os jovens para longe do caminho da miséria e do pecado. Precisa de algo que conduza as pessoas para longe do inferno, neste mundo e no próximo. É preciso que os jovens sejam direcionados para a verdade e a beleza. E por isso eu prometo a vocês hoje, cada parte do nosso trabalho se tornará ainda maior. É uma enorme honra para mim ser o novo CEO da Turning Point USA. Não encaro isso de forma leviana. Charlie e eu estávamos unidos em propósito. A paixão dele era a minha paixão. E agora a missão dele é a minha missão. Tudo o que a Turning Point USA construiu através da visão e do trabalho árduo de Charlie, nós tornaremos 10 vezes maior pelo poder de sua memória.
Os capítulos vão crescer. Milhares de novos serão criados. O TPUSA Faith vai agregar milhares de novos pastores e congregações. E sim, os eventos nos campi continuarão. E continuaremos promovendo debates e diálogos. A primeira emenda da nossa Constituição é a emenda mais humana. Somos seres naturalmente comunicativos, naturalmente crentes, e a primeira emenda protege nosso direito de fazer ambos. Nenhum assassino jamais nos impedirá de nos levantarmos para defender esses direitos. Nunca. Porque, de fato, quando você realmente interrompe a conversa, quando você efetivamente interrompe o diálogo, é exatamente isso que acontece, não é mesmo? Quando perdemos a capacidade e a disposição de nos comunicar, surge a violência. E enquanto estou aqui agora, neste exato momento, e olho para esta bela e significativa foto do meu amado marido à minha frente, pendurada orgulhosamente no estádio, penso profundamente no meu querido marido há 13 longos anos. Eu ainda não o conhecia. Ele tinha 18 anos, um rapaz recém-saído do ensino médio, correndo pelos corredores do RNC, com cerca de $1 no bolso e um único contato no telefone. As pessoas que o viam diziam que ele não sabia o que estava fazendo. Mas ele sabia. Ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Ele ia mudar o mundo. E ele mudou. A vida de Charlie foi um ponto de virada para este país. Foi um milagre. Deixe que o milagre que foi a vida de Charlie seja também o seu ponto de virada. Escolha a oração. Escolha a coragem. Escolha a beleza. Escolha a aventura. Escolha a família. Escolha uma vida de fé. E mais importante, escolha Cristo. Eu te amo muito, meu querido Charlie, e prometo que vou te encher de muito orgulho. Que Deus abençoe vocês e Deus abençoe a América.